Muito bem, agora na capital da Moda são 18 horas e 18 minutinhos, o meu e o seu no nosso programa A Voz da Central. Chegamos aqui de volta, estamos aqui com o coração muito feliz. Como eu disse ontem, estávamos esperando a chegada de uma pessoa muito querida, uma pessoa que Deus nos presenteou em uma viagem que foi a viagem mais abençoada da minha vida e a gente pode dizer que se transformou em amigos, né? Pessoas que Deus coloca em nossa vida. E eu estou falando aqui da professora Carla Damasceno e queria dar uma muito boa noite a ela. Paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor, Netinho. Que Deus abençoe. Obrigado, né, por essa apresentação tão linda e com certeza as amizades feitas em Israel são amizades eternas. Muito bem. Para vocês que não conhecem, essa é a professora Carla Damasceno. Ela é professora, é empresária, como é que eu posso dizer? É embaixadora do turismo de Israel no Brasil. Então, é uma figura incrível, extremamente simples e de um conhecimento extremo. Eu brinco quando eu converso com ela, quando eu estou junto com ela, lá em Israel, meu tic-tac, o meu cérebro, os neurônios começavam a queimar de tanto ensinamento que tem, que ela tem para nos passar. Inclusive, ela é dona de um canal, se chama Dona, é dona do canal no YouTube, chama Dona não? Na verdade, o YouTube que é dono... É que é dona do YouTube. Ela possui um canal no YouTube, né, que tem quantos inscritos? Nós estamos lá com 350 mil aproximadamente. Eu estava olhando no Instagram, você tem 236 mil seguidores. Sim. E visualizações, você tem quantas no mês? YouTube, aproximadamente entre 1 milhão a 4 milhões de visualizações no mês. Então, é alguém, se você inclusive quiser seguir a professora Carla Damasceno, como é que chama o seu canal? Profa.Carla Damasceno, Carla com K. Muito bem. E do que é que se trata o que é que a pessoa que vai acessar, o que vai seguir, vai ter no seu canal? O canal é extremamente variado, mas ele é principalmente para quem é apaixonado por Deus, apaixonado por Bíblia, que quer saber mais, né? É aquilo que eu falo, saber da história por trás da história, né? Então lá no canal a gente fala sobre Bíblia, a gente fala sobre hebraico, que é a língua da Bíblia, a gente fala sobre Israel, a gente fala sobre cultura judaica, a gente tem uma gama de assuntos para aquelas pessoas que querem aprender mais de Bíblia, aprender mais de Deus e se aproximar, né, através do conhecimento, se aproximar mais de Deus. Então, nós temos lá quase 600 vídeos à disponibilidade das pessoas e uma live todas as terças-feiras. E nessa live das terças-feiras é muito interessante, porque a gente vai estudar a Bíblia na live de terça-feira e toda terça-feira tem mais ou menos 1.000, 1.500 pessoas com a gente ao vivo por 2 horas. Então, eu estava, você falando sobre a questão da história por trás da história, e esses dias eu fui pregar num casamento, não num casamento, numa boda, uma festa de bodas, né, acho que era 30 anos de casado, e eu usei aquela explicação que você me ensinou com relação à raiz da palavra amor, que se você puder passar aí para os ouvintes, às vezes a gente entende a palavra amor de uma forma, né, mas como é que a Bíblia, no hebraico, explica a palavra amor? Sabe que muitas pessoas sofrem por não entender o conceito do amor, né? A maioria das pessoas que eu fico percebendo, elas projetam no outro aquilo que ela tem de expectativa sobre o amor. E é onde ela pode sofrer, né? Quando você compreende exatamente qual é o conceito bíblico de amor, e o hebraico nos traz isso, né? Ele restaura conceitos e valores, o sentido das palavras reais. Isso nos ajuda, isso nos liberta, na verdade. Então, o amor, por exemplo, eu sempre faço a pergunta, o que você acha que é amor? Né? A pessoa, cada um vai dando uma opinião do que ela acha que é o amor. Por quê? Primeiro, o conceito de amor, ele desde quando o homem teve a queda dele no Éden, mais ele foi se distanciando de Deus. Quanto mais ele se distancia de Deus, mais ele vai se corrompendo cada vez mais. Então, os nossos conceitos também estão corrompidos. Por isso, o conceito de amor hoje está muito corrompido. Então, cada um vai dando o seu valor de amor. Mas a língua hebraica traz isso, restaura isso, esse conceito. Então, a língua hebraica são três letras que compõem a palavra amor, que faz a palavra ahav em hebraico. Essa é a letra Aleph, a letra Rei e a letra Vet. São essas 3 letras. No hebraico, cada letra também carrega o seu significado além da palavra. E são significados das letras que vão ser a somatória e trazer o conceito da palavra. Então, a letra Aleph, que é a primeira letra, significa o número 1. Mas também significa Deus. A letra Rei, ela significa dar,
E a letra B significa número 2. Então, o conceito de amor é quando um dá para o outro. E aí casa certinho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho. Então, o conceito de amor é quando um dá para o outro. Isso nos ajuda muito, Netinho, sabe por quê? Porque faz com que acabe, encerre no nosso coração aquela necessidade de receber algo de volta. Então, eu sei se alguém... Eu dei o exemplo até, eu disse, olha, os nossos filhos sabem que nós os amamos, não é porque a gente diz que ama, é porque se só tiver um pão, quem come é eles e a gente fica com fome. Nós nos doamos a eles. Então as pessoas sabem que nós a amamos o quanto a gente se doa a ela. O quanto que a gente se doa a ela. E a gente pode se doar em vários aspectos, né? No sentido de um carinho, no sentido de fazer uma ação pelo outro, no sentido de proteção do outro. Cada um tem uma forma de doar, né? De dar de si. Está muito relacionado também com a característica de cada um, né? Mas o dar está sempre relacionado ao amor. E principalmente vai nos ajudar que ele é via de mão única. Ele não é mão dupla. Que normalmente a gente espera que seja, né? É onde acontecem as frustrações. Quando você acha que o amor é via de mão dupla. Ele não é. É quando eu me caso e eu quero que aquela pessoa se doe para mim. Na realidade, ela vai se doar a partir do momento que eu amar ela o tanto que eu me doar para ela, não é isso? Exatamente. Quando a gente passar a entender isso, começa a melhorar um monte de coisa na vida. Muda muito, melhora muito. Eu falei para você, esse é um conceito libertador. Exatamente. Para vocês, nós fomos o ano passado para Israel, fizemos Israel e Alemanha. Ano que vem, se Deus permitir, Ele há de permitir, nós estaremos, Carla inclusive está aqui para ter uma reunião com as pessoas que estarão indo na caravana, né, para Israel, caravana do pastor Bruno, caravana da nossa igreja, que já vai em 59 pessoas, né? Também agora fechou. Não vai mais ninguém, já, porque iam 30 pessoas, depois aumentou para 40, depois para 50, depois para 60, aí uma desistiu, ficou 59, já deu fechado. Mas assim, para as pessoas inclusive que estão nos ouvindo e que vão para participar, já foram avisadas, mas amanhã inclusive tem uma reunião lá em nossa igreja, exatamente das pessoas que estarão participando dessa caravana para que conheçam melhor a Carla Damasceno. Carla, eu fico encantado, eu estava pensando, eu já fui 2 vezes em Israel. E a primeira vez que eu fui, o momento que mais, me perguntando, qual foi o momento que mais te chamou a atenção, ou o momento que mais lhe marcou? Eu disse, ó, a primeira vez que eu fui, foi no Mar da Galileia. Aquele momento, o Mar da Galileia, onde a gente faz a travessia, aquela mesma travessia que Jesus Cristo fez com os discípulos. Eu não aguento não. Aquele foi um momento para mim espetacular. Mas da segunda vez, já foi no Aprisco, no Campo dos Pastores, em Belém. E eu fiquei pensando assim, você tem noção da quantidade de vezes que você já esteve na Terra Santa? Eu perdi a noção. Eu parei de contar quando eu já tinha ido um pouquinho mais de 100 vezes. Porque são quase 20 anos, né, indo a Israel, todos os anos, várias vezes. Só esse ano já fui 5 vezes, tem mais 2 para ir, né? Então, eu parei de contar, quando deu mais ou menos uns 90 e poucas vezes, aí já fui mais, então já passou bem de 100. Então, é muita experiência ali dentro, né? É a paixão da minha vida também em Israel, porque eu sou apaixonada por Bíblia. Então, se você é apaixonado por Bíblia, você tem que ser apaixonado pelo combo, né? É o combo completo, né? A língua, é o país, é a cultura, é tudo. E nessas 100 vezes, eu posso te relatar o seguinte. Todas as vezes existe algo novo para mim. Todas as vezes existe algo que vai me impactar, que vai me fazer chorar em algum lugar, em algum momento, em algum... Já aconteceu, por exemplo, de um deserto, onde não tem nada, né? Deserto é nada, não é? E naquele deserto ali, Deus falar comigo de forma, assim, assustadora, né? Eu posso relatar aqui que aconteceu no final de 2022, eu estive em Israel, meu grupo foi embora, eu fiquei aguardando um outro grupo, decidi conhecer um lugar novo. E acredite, mais de 100 vezes ainda existe lugar novo para eu conhecer, né? Decidi conhecer um lugar novo interessantíssimo. Para resumir a história, porque foi muito emocionante, eu saí de lá carregada. Saí carregada. Tiveram que me carregar, porque foi uma emoção tão absurda que eu senti naquele lugar.
Posso te relatar que lugar era esse? Nós descemos a vários níveis abaixo de Jerusalém, chegando até o nível da época do primeiro templo e depois no nível da pedra fundamental, da construção de Jerusalém e tudo mais, né? E ali foi algo absurdo para mim. Deus me tomou de uma forma tão absurda, tão incrível, né? Que convulsivamente eu comecei a chorar ali. E foi muito engraçado porque tinha um grupo, eu me inseri num grupo de americanos que estava lá fazendo a visita, um guia explicando, todo mundo assim, bebendo aquilo como uma questão histórica e alegre, feliz por aquilo. E eu era a única que chorava horrores, né? E na hora de vir embora, a pessoa que estava me acompanhando teve que me abraçar, me segurar, porque são muitos andares que você desce para baixo da terra. Depois você tem que subir tudo de novo por escadarias imensas. E eu vim carregada. E quando cheguei no final, ainda chorava copiosamente, né? Quando você falou da questão de spoiler, para as pessoas que vão e que estão nos ouvindo, eu posso falar aqui 100 vezes. Mas quando a pessoa tem a experiência de estar lá, é totalmente diferente. E também aconteceu o seguinte, como você disse, você foi 100 vezes, ainda tem o que ver. Teve momentos em locais que nós fomos da primeira vez, que na segunda vez não foi e vice-versa. Sim, só lembrando a você, querido ouvinte, no 3731-1245, se você tiver alguma pergunta para fazer à professora Carla Damasceno, pode fazer aí que na medida do possível a gente vai colocando. Tá ok, Luana? Se chegar aí alguma pergunta, ou se você tiver também, pode intercalar aqui. Estou aqui encantada, né? Estava falando e eu já estou providenciando a próxima ida, viu? Então estamos aqui. Se tiver alguma pergunta, eu faço. E eu costumo dizer sempre que quando a gente vai para Israel, Deus já permitiu que eu visitasse alguns lugares do mundo. Mas Israel é diferente. Até perguntaram a mim, mas Netinho, e tu vai a terceira vez? Eu digo, enquanto Deus me der condições de ir, se eu pudesse eu ia todo ano, mas aí vamos de 2 em 2 anos que dá para tá cabendo no orçamento. Mas assim, se a pessoa puder ir e tiver a condição de ir, eu costumo dizer, até eu brinquei com o Gênero, meu cunhado, a gente volta mais rico do que o dinheiro não pode comprar. Então, para quem é cristão, para quem gosta de Deus, é muito diferente. Pronto, só para você ter uma ideia, ouvinte, nós estávamos caminhando em Jerusalém, não sei se você vai lembrar, e passou um homem e ele estava com a vestimenta e tinha uma cordinha pendurada. Aí eu lembro que estava tendo um homem tocando, bem bonito assim na praça. Aí você disse assim, Netinho, eu acho que foi Gério que perguntou, o que é aquela cordinha ali? Aí você disse assim, quando você imagina que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, onde é que você imaginou? Eu digo, na espécie de uma batina que tinha embaixo aqui da roupa. Aí você disse, não, foi naquela cordinha. E você explicou o que é que tem naquela cordinha, Carla. Faz toda a diferença. Né? Ali faz toda a diferença. A cordinha, ela é chamada de tzitzit, ela faz parte da vestimenta do homem judeu, né? Principalmente o religioso, e ela é como se fosse uma franja na ponta de uma manta, né? de uma veste. E aquela cordinha, né, que a gente entende como cordinha, ela tem uma representatividade, porque vocês estão lendo o livro de Números, né? Ela foi determinada por Deus para a nação de Israel, para os homens de Israel vestirem, colocarem essas franjas, né, nas suas vestimentas. Queriam lembrar as pessoas, principalmente os homens, dos mandamentos do Eterno. Então essas cordinhas, elas lembram do mandamento do Eterno. E a única pessoa que era capaz de exercer o milagre na vida dela, né? Essa mulher, ela toca naquele lugar sabendo aonde que ela estava tocando. Não foi aleatório, porque às vezes a gente está assistindo filme que é como se fosse esbarrando. Tem gente que acha que esbarrou, porque a Bíblia fala que existia uma multidão ali apertando Jesus, né? Então tem gente que acha que ela tocou de qualquer maneira, de forma aleatória, sem saber o que ela estava fazendo. Não, ela sabia o que ela estava fazendo. Porque a condição dela era uma condição raríssima, né? Uma condição considerada pecaminosa também. Ela tinha que viver à margem da sociedade por causa da condição dela. E ela sabia que o que podia acontecer com ela, só um homem que cumprisse todos os mandamentos da Torá, que é a palavra de Deus, só um homem que cumprisse todos os mandamentos teria possibilidade e poder suficiente para curá-la. Então, quando ela toca ali naquela cordinha, ela está tocando sabendo que Jesus ele era o único que cumpriria todos os mandamentos da palavra de Deus e que teria poder e autoridade para curá-la. Então tem todo um significado. Tem todo um significado, não é? Eu, quando era criança, eu achava que orla era, como a palavra parece com gola,
de camisa, né? Eu achava que era gola. Eu falei, alguém escreveu isso aqui errado e colocou orla. Então, é esse tipo de experiência que a gente tem quando está lá. Você começa a entender. E depois é interessante, eu conversando com algumas pessoas que estavam na caravana e eles diziam assim, agora quando o pastor Bruno está pregando, a gente começa a entender, foi ali, é daquele jeito. Então você começa a entender de fato a Bíblia por trás da Bíblia, né? A história por trás da história. E essa é uma questão, Netinho. Por quê? Porque as pessoas, quando vão para Israel, elas vão ter um problema muito sério, né? As pessoas, quando vão para Israel, elas vão ter um problema sério. Qual é esse problema que elas vão ter? Nunca mais elas vão imaginar a Bíblia como era. A partir de agora, elas vão saber como a Bíblia era. Então a imaginação acabou, né? Muita gente, então a gente vive num mundo completamente diferente de Israel, né? Em outro lado do hemisfério. Então a gente vive dentro de uma cultura nossa. Então a gente imagina os textos bíblicos dentro da nossa própria cultura, né? Então quando você vai lá, você nunca mais vai imaginar como era, porque você vai passar a saber como era. Uma vez eu levei uma diretora de um programa, de um canal de televisão cristão, e nós ficamos, o primeiro dia que ela chegou em Israel, nós ficamos o dia inteiro gravando dentro de um mercado lá em Tel Aviv. No final do dia, ela virou para mim, meio apavorada, e falou assim, nossa, eu acho que Jesus era bravo, né? Eu falei, mas por que você chegou nessa conclusão? A Bíblia sempre diz que Jesus era bravo. Por que você agora chegou nessa conclusão? Ah, mas vendo como o povo da terra é, eu entendi que Jesus era bravo. Mas Jesus sempre muitas das ações de Jesus já demonstram isso, mas a gente nunca percebeu, porque a gente nunca esteve na terra. Tem isso também. Sim, Carla, uma dúvida que muita gente tem. Eu vou viajar para Israel. E lá não só tem homem-bomba, não, é? Pois é. Porque quando a gente fala que vai para lá, o povo pensa que só tem homem-bomba, né? Pensa que tem destruição, casa quebrada, míssil subindo para cima e para baixo. Afinal de contas, é isso que a TV mostra. Né? A TV mostra. Mas não, gente, Israel é um país muito mais seguro do que aqui no Brasil, na verdade. Quando meus filhos eram adolescentes, que estudavam lá, eu ficava muito mais tranquila com os meus filhos lá e eu aqui no Brasil do que quando eles estavam em casa, por exemplo, e iam para a igreja. Porque em Israel ninguém te rouba, ninguém te sequestra, ninguém te tira o seu celular na rua, ninguém pega o seu brinco de ouro, nada. Não existe isso, né? As casas, os carros ficam na rua com a chave dentro do carro, né? Então é uma coisa muito diferente da nossa realidade, passado, né? E do que é passado e da nossa própria realidade aqui no Brasil. Então, é um país para o turista extremamente seguro, mais do que as pessoas pensam. E eu percebi, assim, o que aconteceu quando nós passamos da parte judaica para a parte palestina, quando vai para Belém. Né? A Belém, onde Jesus nasceu, já faz parte da Palestina, né? E aí nós recebemos um guia palestino para ele falar, e foi bem interessante a fala dele. Estou esquecido agora o nome dele, estava tentando lembrar aqui. Que ele disse assim, a gente fica muito feliz, a primeira vez foi uma mocinha, e da segunda vez foi um rapaz. Pode ter sido Nicolas, não? Eu acho que foi Nicolas. E aí ele disse assim que ficava feliz quando iam para lá, porque normalmente quando diz assim, vai para o lado palestino, aí que pensa que tem bombas, que tem essas coisas. E ele disse, a gente fica muito feliz porque vocês vêm para cá e veem que nós somos pessoas normais. Inclusive ele trouxe ele morou 6 meses aqui no Recife, inclusive. Era bom que o português dele era nordestino, né? Não compreendia. E ele disse assim, quando a gente vai para o Brasil, a ideia que tem é futebol, carnaval, mulher, essas coisas. E quando eu passei 6 meses no Brasil, eu vi que não era. Da mesma forma, quando a gente viaja para Israel, né? Dessa forma. Então você que tem o desejo de ter medo com relação a isso, pode ficar bem tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu lembro que nós íamos passando na beira-mar de Tel Aviv e as pessoas tomando banho de mar, jogando futebol. Aí você brincou no outro, assim, olha a rua preocupação do povo com as bombas. Porque quando vocês foram, foi numa época que aqui no Brasil estava mostrando bomba para tudo quanto é lado, né? Porque, de fato, Israel tem conflito com a faixa de Gaza, por exemplo, e esse conflito ele é cíclico, ele acontece praticamente a cada 2 meses, né? E a gente estava lá numa época dessa. E aí a gente passou pelo 11, eu mostrei para você, olha que a preocupação do povo. O povo está indo trabalhar, está indo para a escola, está jogando futebol aqui na praia, estão brincando de windsurf ali, estão nadando, estão jogando bola, tá? A vida que segue, é vida pulsante mesmo, real, né?
E aí vocês estavam passando com 11 exatamente nesse momento, e aqui no Brasil mostrando bombas subindo, descendo. Né? E na outra vez, que nós fomos nessa segunda vez agora, foi mesmo quando estava estourando a guerra da Ucrânia, a Ucrânia na Europa. Mas as pessoas estavam com medo de ir, não vamos não. A guerra ainda não acabou, nós fomos, já voltamos. Se Deus permitir, vamos de novo. Deixa eu te falar uma coisa, Netinho, a respeito de Israel. O mundo pode ir de mal a pior, mas Israel sempre vai de bem a melhor. É a mesma coisa, porque Israel ele é uma simbologia do povo cristão. O mundo pode estar de mal a pior, mas o povo cristão está de bem a melhor, né? Então pode estar acontecendo o que for, dólar subindo, dólar baixando, guerra em tudo quanto é lugar, né? O que for que estiver acontecendo, Covid, como aconteceu nessa época de lockdown, aquela coisa toda, mas Israel continua o mesmo para a gente visitar com segurança, um país rico, um país próspero, um país que propõe para nós, né, uma viagem inesquecível, é a viagem da vida, não é? E eu ainda tenho essa oportunidade de fazer essa viagem da vida mais de 100 vezes, né? Nós estávamos comentando aqui, até no primeiro bloco eu falei que nós estamos lendo o livro de Números e você ficou da explicação do que é que significa o livro de Números na língua hebraica. Isso é sensacional, né? É até difícil a gente falar só de números, porque o Pentateuco são 5 livros e esses 5 livros na língua hebraica é chamado Torá. Torá significa ensinar, ensinamento, ou o grande professor. Então, essa é a ideia. Quando você olha a palavra Pentateuco, você fala, não é que palavra estranha, mas é o grande ensinamento, né? E esse grande ensinamento, dividido em 5 livros, cada um deles tem um título em hebraico, que é o seu título original. E eles, compostos juntamente, eles vão passar para a gente uma mensagem muito importante, não só a do livro de Números. Mas o livro de Números, em hebraico, é Bamidbar. Bamidbar. O que quer dizer? No deserto. Mas olha que coisa interessante. Como que um livro se chama no deserto? Por que esse livro se chama, o título original dele é No Deserto? Por conta dos censos, não, que estavam sendo feitos? Não, por causa do seguinte, existe como sempre a história por trás da história, né? Nós sempre falamos que quando a gente está vivendo um deserto, significa que a gente está vivendo um problema, não é assim? Não é? Mas Deus nunca viu o deserto como problema. Deus sempre nos coloca no deserto para nos treinar. E o povo de Israel estava no deserto naquele momento para ser treinado. Essa era a função do povo de Israel naquele momento no deserto, para que ele seja treinado. A palavra deserto em hebraico é midbar, é a palavra deserto. E deserto significa, midbar, significa lugar da palavra, ou lugar onde Deus fala. Então você pegou o negócio? Passando pelo deserto. É por isso que muitas vezes a gente vive esse estreito do deserto, porque na hora dessa dificuldade, dessa tensão, você vai parar para ouvir a palavra de Deus. Se você não passar por uns estreitos, você não para muito não. Para clamar, para pedir socorro, para Deus me socorre. Aqui em Santa Cruz que a gente vive numa correria, é literalmente isso. Então, se você não passar uma situação assim, você não vai parar para ouvir a voz de Deus. Mas o mais interessante é a sequência dos nomes, né? Então, quando você entende que Deus deu um livro com o título No Deserto, quer dizer, o lugar onde Deus fala, onde você vai ouvir a palavra dele, aí você vai, quando você coloca todos os 5 juntos, você vai entender melhor. Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Depois Êxodo é Shemot, que significa nomes. Depois Levítico é Vaikra, que significa e chamou. Depois Números é Bamidbar, significa no deserto. E Deuteronômios é Devarim, que significa palavras. Quando você coloca todos esses títulos juntos, você vai ver o seguinte: Deus dá um chamado, Deus dá um princípio para cada um de nós quando nós aceitamos a Cristo. Não é assim? Ele nos dá um princípio. Só que quando a gente aceita Cristo, você estava vindo de onde? Do pecado, do mundo. Você estava vindo do Egito. Você precisa sair da sua identidade de escravo e ter um novo nome. Nome em hebraico é identidade. Por isso o segundo livro, o livro de Êxodo, é um livro de nomes. Quer dizer, Deus vai te dar uma identidade. Depois que Deus te dá uma identidade, o que Ele vai fazer com você na sua vida cristã? Ele vai te chamar, Vaikra, que é o nome do livro de Levítico. Ele vai te dar um chamado, e chamou. Ou seja, todos nós temos um chamado na nossa caminhada cristã. Depois que você, então, teve seu princípio, teve sua identidade trocada e teve um chamado, agora Deus te coloca no deserto, para Ele te falar a palavra dEle.
Depois que ele fala a sua palavra, nós somos seres humanos. Então vem o livro de Números. Depois que ele dá a sua palavra, ele sabe que a gente é ser humano. Ser humano é facinho, esquecer tudo. Então vem de novo o livro de Deuteronômio, que significa palavras. É onde Deus vai repetir tudo que ele realmente é um resumo do que já foi passado na gente. Vai repetir tudo que falou. Perfeito. Realmente. O livro de Deuteronômio é um resumo do que foi passado, Dodô. Entende? O programa só... Já, meu Deus do céu. Foi embora o horário. Carla, acho que você precisa vir mais vezes. Com o maior prazer. E eu sei que passou o horário, mas eu preciso dizer que eu tenho uma gratidão muito grande com o povo pernambucano, tenho uma paixão pelo povo pernambucano de uma forma extraordinária. Tenho uma dívida de gratidão muito forte e é um estado que eu me sinto em casa, me sinto acolhida. Principalmente a gente fala que a gente não tem sotaque, mas todos os brasileiros das suas regiões têm esse sotaque, como você está escutando o meu aqui agora, né? O mineiro fala comendo as palavras, mas eu entendo o sotaque do povo pernambucano como um sotaque de acolhimento. Eu chego nesse estado e quando eu escuto vocês conversando, eu me sinto acolhida. Eu me sinto que eu estivesse chegando em casa, estivesse chegando num lugar que pertence a mim também. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui e sinta povo pernambucano amado por mim mesmo, de verdade.